Boa noite, pessoal. Como eu prometi a vocês, hoje eu vou trazer o resultado da nossa construção coletiva, né? A nossa produção de redação coletiva. Eis aqui o resultado de todo o trabalho que desenvolvemos na aula anterior, né? Nós debatemos sobre a ansiedade e vocês, junto comigo, construíram esse texto aqui, que tentava responder a seguinte questão: como combater ou como lidar com a ansiedade, não é? Então, eis aqui o resultado. A ansiedade é um distúrbio de saúde mental que preocupa muito e caracteriza-se por um sentimento de medo que é forte o bastante para interferir nas atividades diárias. Como atrapalha o andamento natural de nossas vidas e prejudica a saúde, temos que evitá-la. Por ser um desequilíbrio que ocorre dentro de nossas mentes e nos leva a pensar apenas nas possibilidades negativas, temos que lutar para combatê-la, argumentando contra todos os pensamentos ruins que a alimentam. A prática de atividade física é a forma mais comum de combater esse mal. Ela ajuda a controlar a respiração e a evitar pensamentos negativos. A meditação também ajuda. A ansiedade pode ser tratada também através de medicamentos. Então veja, pessoal, o que é que vocês acharam dessa redação? Vocês conseguem identificar aí as suas contribuições, quais partes cada um me enviou, né? Vocês vão perceber, claro, que eu editei bastante, né? Que eu troquei algumas palavras, algumas expressões, ajustei a concordância, né? Mas o resultado final é todo com base no que vocês escreveram, não é? Vejam, nosso texto ele é curtinho, ele não se prolongou muito, ele tem apenas 3 parágrafos, o suficiente para conter todas as partes de uma redação. O primeiro parágrafo é a nossa introdução, é a parte que apresenta o, todo o, tudo aquilo que a gente vai tratar durante todo o texto. O desenvolvimento é a parte que a gente aprofunda o tema e a conclusão a gente finaliza. Né? Nesse caso aqui, dando soluções para o problema apresentado, que é lidar com a ansiedade. Não é isso mesmo? Então veja como nós apresentamos aqui o nosso tema. Primeiro, nós descrevemos o que é a ansiedade, né? Dizendo que ela é um distúrbio de saúde mental, que não é algo que deve ser ignorado, né? Algo que preocupa bastante e que atrapalha as nossas atividades diárias. E explicando que já que atrapalha as nossas atividades diárias, é algo que deve ser evitado, né? Essa é uma maneira já de puxar, nos levar até o desenvolvimento, que é a segunda parte. Veja, pessoal, lembra daquela nossa aula em que eu falei para vocês sobre coerência, que um texto ele tem que fazer sentido, ele tem que desenvolver uma mesma ideia do início até o fim, tem que encadear bem, ou seja, ligar bem tudo o que é dito para fazer sentido. Então notem como aqui é feito o encadeamento de ideias quando vejam aqui no finalzinho do primeiro parágrafo, eu dou continuidade ao pensamento que foi começado antes. Aqui é dito que a ansiedade é um distúrbio de saúde mental que preocupa muito e caracteriza-se por um sentimento de medo que é forte o bastante para interferir nas nossas atividades diárias. Eu estou afirmando que a ansiedade ela interfere nas nossas atividades diárias. Aí faço um ponto, né? Logo na sequência eu retomo essa informação dizendo que como atrapalha o andamento natural de nossas vidas, eu mudo um pouco as palavras, mas eu ainda estou me referindo a uma ideia que já foi apresentada anteriormente, né?
como atrapalha o andamento natural de nossas vidas e prejudica a saúde, temos que evitá-la. Eu não só retomo, mas eu dou andamento no meu pensamento, não é? Eu dou uma continuidade aí, apresentando uma consequência do fato da ansiedade atrapalhar nossas atividades diárias. Já que ela atrapalha nossas atividades diárias, o que é que temos que fazer? Temos que evitá-la. Aí, gente, isso é a introdução. Eu estou apresentando o que será trabalhado com maiores detalhes no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento do texto. Aí eu começo dizendo o seguinte: por ser um desequilíbrio que ocorre dentro de nossas mentes e nos leva a pensar apenas nas possibilidades negativas, temos que lutar para combatê-la, argumentando contra todos os pensamentos ruins que a alimentam. Aqui eu continuo afirmando que é preciso combater, né, evitar a ansiedade, lutar contra ela e explicando como é que se dá o processo de ansiedade na nossa mente, né? É explicado que se dá quando a gente pensa somente em coisas ruins, né? E aí eu explico também como é que se dá o combate a esses pensamentos ruins, né? Observem outro detalhe aqui, ó. No primeiro parágrafo é dito que a ansiedade é um distúrbio de saúde mental, é um problema que acontece dentro de nossas cabeças. Notem que no segundo parágrafo eu retomo essa ideia. Com essa expressão aí, ó, por ser um desequilíbrio que ocorre dentro de nossas mentes. O que seria esse equilíbrio que ocorre dentro de nossas mentes? É um distúrbio de saúde mental, que foi mencionado no primeiro parágrafo. E esse distúrbio de saúde mental, o que é mesmo? É a ansiedade. Todas essas expressões aí, ó, distúrbio de saúde mental e desequilíbrio que ocorre dentro de nossas mentes, se referem à ansiedade. E por que eu utilizei esses termos aí? Para não provocar uma repetição, para não repetir o tempo todo a palavra ansiedade dentro do meu texto. Então, aí eu utilizei um mecanismo chamado mecanismo de coesão referencial, que é quando eu utilizo termos que se referem a um termo anteriormente mencionado no meu texto. Aí eu utilizei a perífrase nesses dois casos, né, que é quando a gente faz uma construção mais elaborada para não provocar a repetição do termo, né? E notem como isso enriquece a linguagem do nosso texto, né? Notem que essas construções, elas são muito mais ricas em vocabulário. Se eu ficasse só repetindo a palavra ansiedade, 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 além do texto ficar monótono, daria uma impressão de que o meu vocabulário é curto. Mas quando eu utilizo um termo como distúrbio de saúde mental para explicar a ansiedade, ou quando eu troco esse termo por um desequilíbrio que ocorre dentro de nossas mentes, eu consigo demonstrar que o meu vocabulário é rico. Então, quando você utiliza esse mecanismo dentro do seu texto, você consegue dar uma aparência muito melhor para ele e para você mesmo, para as suas habilidades. Na conclusão do meu texto, eu trago uma solução para o problema que foi apresentado durante todo o texto. Aqui é dito o seguinte, eu estou falando durante o vídeo todo eu digo, eu falo, eu escrevi, mas na verdade não fui eu, fomos todos nós juntos na aula anterior, não é? A prática de atividade física é a forma mais comum de combater esse mal. Ela ajuda a controlar a respiração e a evitar pensamentos negativos. A meditação também ajuda. A ansiedade pode ser tratada também através de medicamentos.
Então, notem que esse parágrafo ele cumpre bem a sua finalidade de conclusão, né? Ele cumpre bem essa finalidade. Na conclusão de uma redação, ou temos que trazer uma solução para um problema apresentado, se for o caso, né? Se estamos tratando de um problema, como é o caso do nosso texto, que estamos tratando de como lidar com um problema, aí podemos apresentar a solução para esse problema ao final do texto. Outra possibilidade para uma conclusão de texto é apresentar o que podemos aprender com o problema apresentado, tá certo? Então, veja, aqui nós trouxemos soluções, né? A prática de exercícios físicos, a prática da meditação e também o uso de medicamento como soluções para tratar a depressão. Então, veja, ainda aqui no último parágrafo, nós utilizamos os mecanismos de coesão, que só para relembrar, gente, para que é que servem os mecanismos de coesão? Eles servem para ligar os termos de um texto, ele serve para retomar ideias e ele ajuda a fazer com que o texto tenha coerência, tenha sentido. Então, por isso que são mecanismos muito importantes na hora da produção textual. Então, vejam, no último parágrafo eu frisei aí a seguinte expressão: a prática de atividade física. Essa expressão ela vai ser retomada lá na frente, né? Vocês observam qual é o termo que retoma essa expressão aí, a prática de atividade física? A prática de atividade física é a forma mais comum de combater esse mal. Olha aí outro termo que eu grifei, esse mal. Qual é o mal mesmo? De que mal nós estamos falando? É da ansiedade. Aí temos mais uma expressão que substitui a palavra ansiedade. Ela ajuda a controlar a respiração e a evitar pensamentos negativos. Observem esse ela grifado aí. Esse ela está retomando um termo. Qual é o termo? Seria a ansiedade? Não, não é? O que é mesmo que ajuda a controlar a respiração e a evitar pensamentos negativos? Com certeza não é a ansiedade. O que faz isso é a prática de atividade física. Ela retoma a expressão a prática de atividade física para que não ocorra aí uma repetição. E mais na frente, a ansiedade pode ser tratada também através de medicamentos. Esse também, ele é outro mecanismo de coesão, né? É um mecanismo de coesão sequencial. Vocês lembram do mecanismo de coesão sequencial? São 3 os mecanismos de coesão. Quem lembra? Coesão referencial, que ocorre quando utilizamos termos que se referem a outros já mencionados no texto. Coesão lexical, que é quando trocamos uma palavra por outra que tem o mesmo significado ou uma aproximação de significado, né? E a coesão sequencial, que é quando utilizamos termos de ligação para unir duas frases com uma relação de sentido. O também aí, ele dá uma ideia de adição. Nós já mencionamos a prática de exercícios físicos e também a meditação como formas de tratamento da ansiedade. E aí queremos acrescentar mais uma, que é o uso de medicamentos. Então, utilizamos esse também aí para dá uma ideia de adição às formas de tratamento para a ansiedade. Aí diz que a ansiedade pode ser tratada também, ou seja, ainda
através de medicamentos. Além de tudo que foi mencionado antes, também com medicamento, né? Notem a ideia de adição. Só que existe um problema aí no uso desse também. Ele é um bom mecanismo de coesão, mas até os mecanismos de coesão eles têm que ser usados com moderação. Esse também foi repetido. Vejam que é citada a prática de atividade física, depois é citada a meditação, e aí já usamos um mecanismo de coesão sequencial com o uso do também, bem aqui, ó. Bem aqui, utilizamos o também e fizemos a repetição aqui. Isso também torna o texto um pouco mais pobre em vocabulário. Então, poderíamos substituir este também aqui por uma outra palavra que tivesse o mesmo sentido, que servisse para dar a mesma ideia de adição. Poderíamos utilizar o ainda, como eu mencionei há pouco, né? No entanto, foi feita aqui uma repetição que poderia ser evitada, tá? Então, a repetição é algo que empobrece o texto, tá? Gente, gostaria que vocês me dissessem se gostaram do texto final. E gostaria que vocês fossem sinceros em dizer se deu para compreender como funcionam os mecanismos de coesão textual. Vocês conseguiram compreender o que eles são, quais eles são e para que eles servem? Gostaria que ao final da visualização desse vídeo vocês me dessem esse retorno, tá? Para que a gente possa revisar, compreender e continuar produzindo de uma maneira muito mais fácil e muito mais proveitosa, tá? Forte abraço para todos, até já!